Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a nossa fanpage Pérolas Ramatiz, canal no YouTube, perfil no Instagram. Meu mais profundo axé, saravá, namastê. Encontro sempre segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Sempre com um tema reflexivo, falando de espiritualidade de uma maneira geral. Por que o feitiço pega? Recebi uma mensagem, um indivíduo, a pessoa fazendo algumas ponderações da vida dela, evangelizada, frequenta o centro, tudo certinho. Ela queria saber por que o feitiço pegou com ela, que ela não estava bem. E eu resolvi fazer um vídeo, né? Antes de nós entrarmos nos motivos do porquê o feitiço pega e não pega em todos, pega em alguns, o que é feitiço? O que é um feitiço? Basicamente, o feitiço é a dinamização da energia de certos elementos através de imprecações, conjuro e invocações ou evocações, aplicando-se a força mental do operador, no caso o feiticeiro. Então há a reunião de certos elementos, obviamente que para isso há um estudo da vítima, há um contratante do feitiço, geralmente há um contratante, há um estudo da vítima, o perfil da vítima, né? O alvo do feitiço se agrupa determinados elementos para fornecer energia etérica, né? O feitiço ele se refere ao duplo etéreo dos elementos, dos condensadores energéticos, né? Através de palavras, aplicações, conjuro, evocações, o feiticeiro ele impõe a força mental dele e direciona estas energias. Ele cria um campo de força magnético em cima do duplo etéreo dos elementos e direciona esse campo de força para o alvo do feitiço, no caso a vítima, né? Recitação de palavras de poder, mantras, cantos, chaves, né? Chaves vibradas de abertura de determinados campos de força, porque tem que se quebrar a molécula do duplo etéreo, vamos dizer assim, a nível atômico, etérico, tem que se quebrar, se expandir essa energia, então, através da recitação de algumas palavras, cantos e mantras de poder. Isto é feito com a associação com o poder mental do feiticeiro. Como já disse, o objetivo é atingir o indivíduo, né? Uma vítima. Quando você fala feitiço, não existe feitiço por bem. Né? Feitiço sempre é para prejudicar, causar um malefício a alguém. O que potencializa o processo de enfeitiçamento, de criação do feitiço, além da análise da vítima, a reunião dos elementos, imprecações de palavras de encantamento, conjuro, evocações, a força mental do feiticeiro. Potencializa o feitiço a associação com espíritos feiticeiros, ou que vibram na mesma faixa de manipulação dessas energias. Então, a associação do feiticeiro, quando o feiticeiro também é médium, potencializa o processo de arquitetura, né? A engenharia do feitiço fica potencializado por esta associação. Quando o feiticeiro ele não é médium, ele se utiliza tão somente da sua capacidade anímica, digamos, é um mago da mão esquerda, ele não é que ele não tenha poder, mas a associação com espíritos, através da mediunidade, dá-lhe mais
poder, potencializa o feitiço, né? O processo de enfeitiçamento. É necessário, né, na arquitetura do feitiço, o endereço vibratório da vítima. Então, isso é conseguido, você não faz um feitiço, não se joga uma flecha sem ter um alvo. Então tem que ter um endereço desse alvo. Qual a direcionamento? O endereço vibratório da vítima, ele é conseguido por roupa, uma peça íntima, roupa que já foi usada, cabelo, pelo, excreções tipo sêmen ou menstruação, né? E outras unha e outros objetos de uso pessoais que ficam com o magnetismo do indivíduo. Então, o contratante do feitiço, aquele que vai através do feiticeiro, geralmente o feiticeiro pede, né? Você tem uma peça de roupa, uma cueca, uma calcinha usada, algum elemento, né? Que tenha fluidos do indivíduo para o endereçamento vibratório. Então, a arquitetura básica do feitiço seria essa. Muitos feitiços se utilizam do sacrifício animal para o quantum energético que o plasma vital sanguíneo libera é alto. É uma bomba energética, né? Ectoplásmica, vamos dizer assim. Então, se utilizam de sacrifícios animais para potencializar essa energia, o feitiço, e também a parte da evocação, né? Evocação e invocação de entidades astrais que ficam com uma boa parte desse quanto de plasma vital para consumo próprio. Assim como tem feiticeiro também que ele faz um mesmo feitiço para vários indivíduos e cobra de vários como se fosse um só. As entidades do lado de lá também ficam com uma parte do quantum, né, de fluido vital, de plasma etérico vital para consumo próprio. Aí eles mantêm o seu perispírito sem decomposição, porque esse tipo de entidade geralmente foge da lei de reencarnação e através daquele quantum fluídico de ectoplasma que ele alcança pelos elementos e especificamente pelo sacrifício, ele consegue ir fugindo do magnetismo telúrico e da lei de reencarnação. Criam-se verdadeiros bolsões, né, magnéticos no astral inferior que fogem da lei de reencarnação e que são alimentados pela oferta contínua desse tônus vital. Afinal, existe um mercado, né, um grande mercado de feitiçamento, de feitiços, hoje nas redes sociais, né? Embora nem todos os feitiços peguem, eu diria que o que a gente vê por aí, talvez 95% seja placebo, mas tem aquela parcela que pega, que realmente tem um manejo adequado, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tipos de feitiço. Tem todo tipo de feitiço. Feitiço sexual, feitiço para abafar, adoçar, enfraquecer a vontade, feitiço para causar uma doença, causar morte, acidente, feitiços com tecnologia, né, com implantes parasitas, aparelhos parasitas, implantes, feitiços com encostos, tem que ter a captura daquele espírito sofredor para ele ficar acoplado ao campo magnético vibratório do feitiço e é direcionado para colar, literalmente colar na vítima ou na casa da vítima, baixando as vibrações, né? Feitiços, de uma maneira geral, que criam um campo de força negativo, né? E tem um feitiço também que ele é feito de restos de duplo etéreo, captura de duplos etéreos, né, em decomposição, esses feitiços de porta de cemitério,
feiticeiro consegue capturar o tônus vital de um duplo etéreo em decomposição, de um recém-desencarnado. Isso é um feitiço que causa muito malefício, né? Causa enfermidade, causa um impacto na homeostase etéreo-física do indivíduo, que ele é alvo, que ele é direcionado. Se esse indivíduo tem abertura para que o feitiço pegue, vamos dizer assim, gera um desequilíbrio na homeostase atômico, molecular, nível de células, e pode causar doenças as mais variadas, né? Então, basicamente, assim, de uma maneira bem objetiva, eu falei o que é feitiço e os tipos de feitiço. O feitiço mais usual, mais comum, a gente nem se dá conta, é o feitiço mental. Feitiço mental. Nós podemos estar fazendo um feitiço e nem nos damos conta, quando a gente quer impor a nossa vontade para o outro, quando a gente emite pensamentos de raiva, de impaciência, de ira, de cobiça e quer controlar o outro é teu adversário, é teu oposto, você quer ter ele sob controle, ele é teu desafeto. Você emite esses pensamentos, né, no momento que você fica brabo. Então, o tempo todo a nossa mente tem a capacidade de manejo no campo energético, vibratório, etéreo astral, vamos dizer assim, né? Mas por que o feitiço pega? Não pega em todas as pessoas. Mas por que o feitiço pega? Bom, registros subconscientes. Que nós temos registros subconscientes de fraquezas, falhas morais, falhas de caráter, traumas de vidas passadas, que eu posso ter uma capa, uma aparência evangelizada, né? Vou no culto, vou no centro, participo de grupo de orações, ou de irradiação, ou trabalho mediúnico, mas ainda não reconstruiu o meu subconsciente. O que no Oriente se chama sânskaras, né? Esses impulsos atávicos que ficam pulsando, vibrando. Então não basta só praticar o Evangelho, tem que de fato interiorizar e reorganizar o eu mais profundo que está no subconsciente. Esse é um dos principais motivos que o feitiço pega, porque a engenharia e a arquitetura do feitiço objetiva pegar na fraqueza do indivíduo do lado de lá. E os magos operadores, os feiticeiros do lado de lá, principalmente, eles têm possibilidade de enxergar isso, auscultar isso, investigar, né? Então, como eu falei, fraquezas morais, falhas de caráter, apegos de uma maneira geral, né? Apego ao dinheiro, apego ao poder, apego à conquista sexual, apego a entes queridos, familiares. Às vezes o feiticeiro não consegue atingir o indivíduo, atinge o familiar. Aí baixa a vibração, o familiar fica enfermo, baixa a vibração do indivíduo e aí o feitiço pega. Aí pega um indivíduo. Então, geral, às vezes acontece do indivíduo tentar atingir, o feitiço objetivo é atingir a família ou entes queridos para daí atingir o indivíduo através da baixa da vibração pessoal, né? Todos nós temos pontos fracos, senão nós não estaríamos reencarnados. Raros de nós somos consciências missionárias que vêm com um propósito de vida que é dármico, né? Que não está sujeito à lei de causa e efeito, de ação e reação, que obriguem a reencarnar. Vem com uma missão para auxiliar o planeta. Poucos de nós. Então, todos nós podemos ter, em algum momento, um ponto fraco para que um feitiço acople. E o feitiço, às vezes, é uma emanação mental, um petardo mental, é um olho de inveja, né? Um olho gordo de inveja. Então, é tudo isso aí, um quebranto. Você pode pegar num ambiente
Enfim, às vezes até de você conversar com uma pessoa, às vezes você dá um abraço a uma pessoa, você está desarmado, e daqui a pouco você fica com aquela energia ruim, você não está se sentindo bem, você pode ter sido enfeitiçado. Feitiço ele tem um tempo de duração. Obviamente que esses feitiços mais elaborados, que têm campos de força, eles demoram mais. A gente tem registro até de feitiços feitos na época das pirâmides do Egito, com determinados elementos, escaravelhos, outros elementos que estão vibrando até hoje. Seria feitiços feitos em vidas passadas, que o indivíduo já reencarnou algumas vezes, mas que vibra ainda no seu perispírito. Esse vínculo com iniciações magísticas em vidas passadas, que predispõem que o feitiço pegue também. A pessoa tem uma facilidade, já usou isso em favor próprio, então, pela lei de retorno, hoje tem mais facilidade de que o feitiço pegue, né? Por que o feitiço não pega em todas as pessoas? Bom, primeiramente porque nem todos os feitiços são bem elaborados. Nós temos aí muitos feitiços que são placebos, né? Basta dar uma olhadinha nas redes sociais, o que tem de feiticeiro se vendendo, né? Se vendendo nas redes sociais e garantindo que todos os trabalhos garante que todos dão resultado, que não falham no seu feitiço. Isso não é verdade. Um feiticeiro honesto, vamos dizer assim, um feiticeiro honesto, ele sabe que ele tem uma limitação, né? Que ele não pode garantir que todos os feitiços, que todos aqueles que lhe pedem, que ele vai ser bem sucedido em todos. Então essa oferta, né, de caça-níquel, eu digo sim, é o engana trouxa, né? E tem pessoas que procuram, precisam isso. Às vezes até a própria autossugestão do indivíduo. O indivíduo acha que fez um feitiço que vai fazer efeito, ele se autossugestiona e, na verdade, é a autossugestão dele que resolve o problema, a sua própria força mental, não é o feitiço em si. Como se livrar do feitiço, né? Se é que a gente sabe que está enfeitiçado, porque o feitiço bem feito, o indivíduo não fica nem sabendo. Mas digamos que você ficou sabendo, você sabe que você tem certeza. Primeiro passo é elevar a vibração pessoal. Otimismo, positividade, não ter medo, confiar em Deus, confiar no teu ori, no teu espírito, no teu guia, elevar a vibração pessoal. Comunhão com Deus. Você consegue entrar em yoga com Deus, com o orixá, com o teu self, com o teu ori, isso já desmancha todo e qualquer feitiço, né? E aqueles casos, realmente o indivíduo está enfraquecido, o discernimento embotado, é procurar ajuda de especialista, né? No caso, pode ser uma corrente de oração, pode ser um centro de umbanda sério, um centro espírita, qualquer serviço religioso que tenha um aspecto devocional, né, forte, que eleve a vibração, auxilia, ajuda a pessoa a se livrar do feitiço. Como eu disse, todo feitiço tem um tempo de duração, ele não vai se eternizar. Conforme aquele fornecimento de fluido baixa, os elementos vão entrando em fadiga, o próprio feitiço ele acaba deixando de fazer efeito. Tem algum risco para o feiticeiro, aquele que faz o feitiço? E aqui eu me refiro especialmente aos que negativam os campos de força dos orixás. Não negativo o orixá, porque o orixá é luz, é consciência divina, mas o campo de força, seus elementos da natureza, ar, terra, fogo e água, às vezes usando evocações em um nome de orixá.
dizendo-se iniciado no orixá, empoderado no orixá e usando isso para enfeitiçamento, contrariando completamente a ética dos velhos antigos babalaôs de fato e de direito, né? O método e a ética estão completamente dissociados da tradição e da raiz. Então, existe algum risco para esses feiticeiros? Sim, existe bastante, né? E alto. No momento que esses feiticeiros se deixam movimentar, né? Por pressão por resultado, excesso de uso de elementos e de evocações, excesso de consulentes e trabalhos, cobiça por ganho, o próprio enfeitiçamento da rede social, fama, likes, mais clientes, mais trabalhos, e tu tem que estar sempre mostrando e aparecendo. Isso, em determinado momento, gera um fluxo contrário, o que se chama contra-axé, e pode arrebentar a corda do lado do feiticeiro, né? Um efeito de retorno, fadiga ou axé negativado do contra-axé. Ele se ressente. Agora há pouco, questão de, acho uns 2 meses atrás, eu fiquei sabendo por uma filha de um determinado pai de santo, famoso inclusive, que ele teve um AVC, sério AVC, e ficou com profundas sequelas, né? E tá cadeirante, não vai conseguir mais tocar os trabalhos como tocava, e tinha muita demanda de trabalho. Muitos consulentes de domingo a domingo, viajando e fazendo sempre feitiços, enfim. Não estou afirmando especificamente que foi o contra-axé, mas se você tem todo esse poder com o orixá, se você tem todo esse poder de dar resultado, por que você está cadeirante com sequela de um AVC? Por que o orixá não te preservou no corpo físico, com saúde, com discernimento, com a tua parte cognitiva, psicomotora em dia? Aí temos que refletir a respeito disso aí. Não temos condição de dar aquilo que nós não temos em nós. E chega um momento que a lei divina, ela se regula, ela se reorganiza, ela se reordena. E aí entra Exu, entre os guardiões dos Táttivas, né? Os senhores regentes dos elementos que reorganizam, reordenam. Isso é um fluxo que não tem volta. Pode demorar um tempo. Você pode estar em associação com espíritos potentes, espíritos magos do lado de lá que fogem da lei de reencarnação, que você fornece o tônus vital. Você pode angariar poder, fama, dinheiro, reconhecimento durante um determinado tempo, ter uma grande clientela, um grande fluxo, né, mercantil, de axé, mas chega uma hora que isso se reordena, se reorganiza, não tem volta. Então esse é o risco que todo feiticeiro corre. E o próprio processo de envelhecimento vai chegar um momento que não vai ter mais condição, né, de saúde, de movimentar tudo isso, fornecer todos esses elementos do tônus vital, e aí o efeito de retorno vai pegar em algum momento. E entidades que se vinculam, que dependem do tônus vital para a sua sustentação e vitalidade, elas não são fiéis, digamos assim, amorosamente fiéis, né? E com compaixão e misericórdia como os guias espirituais e orixás. Terminou o escambo, terminou a troca, toma lá da cá. E aí você tem o efeito de retorno, ou cai aquela cobertura espiritual, você tem que se manter sozinho, né? Então é sempre muito sofrido, processo kármico, retificativo desses feiticeiros, né? A lei divina é implacável.
Assim como ela é amorosa, é compaixão, mas ela também é implacável no seu ordenamento cósmico. Nesse momento, muitos feiticeiros do astral estão encarnando de forma compulsória, com seus perispíritos deformados, aí vem em corpos com dificuldade, né? Outros estão em processo de ovoidização, aí tem que ir para planetas inferiores, outros planetas mais densos, enfim, a lei divina sempre se organizando. Falei sobre o processo de feitiço, que infelizmente ainda hoje existe um mercado muito grande, né, de enfeitiçamento. Nós temos o feitiço mental com o uso da técnica da apometria, que muitos usam isso em consultórios pessoais, espaços particulares, contrariando completamente o livre-arbítrio, o merecimento, e entram realmente num processo, são grandes magos, feiticeiros, operadores da apometria, que eu digo. A apometria é uma linha tênue, né? Que ela pode te levar a ser um grande feiticeiro e você nem se dá conta. Enfim, falei porque o feitiço pega, o que é o feitiço, elenquei o processo de dinamização dos elementos, como é que se ativa o feitiço, a recitação de palavras, a questão do endereço vibratório, né? Tipos de feitiço, feitiço pega e por que o feitiço não pega em todos, como se livrar do feitiço, riscos para o feiticeiro, a questão do contra-axé, o efeito de retorno. O assunto não é muito agradável, mas é um assunto necessário. Então, meu irmão, a maior proteção que você pode ter contra qualquer feitiço é o seu caráter. A ética que você conduz a sua vida é o seu caráter. Seja sempre honesto consigo mesmo e com Deus. Quem de nós não tem falhas de caráter? Quem de nós não tem registros no subconsciente que nos expõem a um processo de ataque por feitiços? Então, humildade, honestidade, confiança sempre no alto, ter uma relação com Deus, seja que nome e forma esse Deus tem em sua vida, mas manter uma relação com Deus regular, diária, renovando esse aspecto devocional de comunhão, de preferência com estudo espiritualista, absorvendo atributos e perfeições de orixá ou de outras deidades, modificando o nosso comportamento, hábitos, construções de pensamentos equivocados, estão reordenando e reorganizando o eu. Essa é a maior proteção, a maior imunidade que nós temos contra feitiços, que os santos têm, né? Chico Xavier, Mahatma Gandhi, outros grandes espíritos que transitaram sobre nós, Zélio Fernandino de Moraes e outros, né? Que os feitiços não pegavam. Eu sou Norberto Peixoto. É claro que participar de uma boa corrente séria, fidedigna, com ética, com sustentação, ajuda esse processo de elevação interna, mas viria uma pergunta: por que os guias permitem? Os guias permitem que o feitiço pegue muitas vezes por um processo educativo dos seus médios, e segundo, para que seus médios sejam humildes, porque os guias também não podem tudo, eles têm seus limites. Eles podem muito mais do que nós em terra, mas eles não podem tudo. Eles têm os limites das leis organizadoras e ordenadoras do cosmos, as leis divinas que eles respeitam. E nós não evoluiríamos, não expandiríamos a consciência, não haveria um processo educativo se os guias fizessem tudo por nós. Meu muito obrigado. O feitiço do amor e da compaixão esteja no meu espírito, no meu ori, em respeito ao teu espírito, ao teu ori. Axé, Saravá, Namastê.